Fala pessoal, bom dia. Aqui quem fala é o Anderson, professor de ciências, e eu estou passando aqui para dar as boas-vindas a vocês, dar as boas-vindas à nossa disciplina e dar início ao nosso conteúdo. Então prestem atenção no que iremos falar, o que iremos abordar a partir de agora. Iniciamos primeiramente falando sobre a importância de estudar a ecologia, a sua principal finalidade. Para compreendermos a necessidade principal de estudarmos ecologia, passamos primeiramente a analisar a necessidade que temos de conhecer as estruturas e o funcionamento através da natureza, ou seja, é através dessa necessidade que iremos compreender o equilíbrio ambiental, através de recursos naturais, matéria-prima, resíduos, produtos, isso tudo através dos níveis de organização que a gente chama de energia. Segundo o ecologista Ernest Haeckel, ele afirma que a ecologia é a ciência que ela vai estudar as interações entre os organismos em um determinado ambiente, ou seja, é o estudo científico da área onde vai ocorrer a distribuição e a abundância desses seres vivos, e vão compreender a interação que determina a sua distribuição. Então, a ecologia é um estudo de casa, ou seja, oikos casa, logos estudo. Então a gente começa a compreender que o ecossistema, ele vai ser um sistema que vai representar a relação entre os seres vivos através de fatores químicos e fatores físicos, que é o que a gente chama de fatores bióticos e abióticos. Os fatores abióticos é o conjunto de todos os fatores físicos que podem incidir sobre a comunidade de uma determinada região, seja ela através de luz solar, água, temperatura e umidade. Diferente dos fatores abióticos, encontramos os fatores bióticos. O que são fatores bióticos? São conjuntos de todos os seres vivos, onde eles irão interagir em uma determinada região, onde a gente chama essa região de comunidade. Em alguns casos são chamados de biocenose e em outros casos são chamados de biota. Ao observarmos essa imagem, analisamos que tudo iniciou através de um átomo, onde esse átomo ele interligou e formou uma molécula. Ao formar a molécula, essas moléculas elas se unificaram e formaram organelas. Através das organelas surgiram as células. Com as células unificadas, elas formaram o que a gente chama de tecidos. Esses tecidos formaram órgãos e o conjunto de órgãos formaram os sistemas. Através dos sistemas, a gente dá início, dá um entendimento sobre um organismo. Então, o que de fato é um organismo? Organismo a gente define como um ser vivo, como um indivíduo. Após esse organismo ele ser gerado, vários organismos da mesma espécie, quando estão unificados, quando estão em um determinado local, a gente chama de população. Ou seja, temos uma determinada população de indivíduos localizados em um determinado ambiente. O conjunto desses indivíduos, um conjunto de diferentes populações, formam o que a gente chama de comunidade. O conjunto de comunidades formam o que intitulamos como ecossistema. E o conjunto de ecossistemas irá formar o que chamamos de biosfera. Ou seja, nós passamos a entender que o surgimento dos indivíduos ele surge através do átomo e ele finaliza em seu determinado ambiente, que é a biosfera. Por que finaliza? Porque é justamente na biosfera onde a gente iremos compreender que surge a questão de competição, a questão de canibalismo e entre outros aspectos que a gente chama de relações ecológicas. Então, nesse gráfico ele representa muito bem sobre a população, que é o crescimento populacional, a comunidade, que é a relação entre as espécies, o ecossistema, que é a mudança dos ecossistemas, que a gente chama de sucessão ecológica, e a biosfera é o local em que vai ocorrer a interação entre os ecossistemas, ou seja, é o local onde as espécies elas irão interagir, que é o que a gente chama de planeta Terra. Bem, gente, agora vamos fazer a resolução da nossa atividade. Para quem pegou a folha na escola, pode responder na própria folha. Quem não pegou, pode escrever em seu caderno. O primeiro quesito ele fala o seguinte: o que é ecologia e o que ela estuda. Então você vai explicar o que é o termo ecologia e o seu objetivo de estudo, segundo a teoria da ciência.
Segundo quesito, você vai diferenciar fator biótico de fator abiótico. E o terceiro quesito, você vai conceituar. O que é conceituar? Você vai dizer o que significa população, comunidade, ecossistema e biosfera. Essa é a nossa atividade, tá? Então, pessoal, concluímos por aqui nossa aula e aguardarei ansiosamente para a próxima semana nosso outro encontro, tá certo? Fiquem com Deus, abraços e boa atividade. Na próxima aula fazemos a correção da atividade, certo? Na medida que vocês forem respondendo, podem me enviar pelo privado do WhatsApp para eu sinalizar que vocês responderam a atividade, ok? E se surgir alguma dúvida também, podem me procurar no WhatsApp. Abraços e fiquem com Deus. Tchau!